Há histórias na Bíblia tão obscuras, tão perturbadoras, que poucos ousam lê-las em voz alta. Relatos que não cabem nos sermões das manhãs de domingo. Mas eles estão lá, preservados como um terrível alerta aos que se afastam de Deus. Hoje, você ouvirá um desses relatos. Prepare-se para conhecer o horror esquecido de Gibeá. Era um tempo sem rei, um tempo sem lei, um tempo em que o povo fazia o que era certo aos seus próprios olhos. O livro de Juízes nos transporta para o período mais sombrio da história de Israel. Um tempo de completa anarquia espiritual. As tribos estavam divididas. O altar de Deus estava esquecido. E as trevas haviam se instalado no coração dos homens. É neste cenário que uma história de horror começa a se desenrolar. Nos montes solitários de Efraim, um homem vivia, um levita. Em sua casa, distante das multidões, habitava com ele uma mulher, sua concubina, natural de Belém de Judá. Juízes 19:1. Mas o relacionamento deles estava corrompido. Entre ressentimentos e mágoas não ditas, a jovem concubina fugiu. Fugiu para a casa de seu pai em Belém, levando consigo um fardo, sua honra manchada. O texto sagrado diz que ela prostituiu-se contra ele. Juízes 19:2. Um ato que, para os olhos da sociedade da época, era imperdoável. 4 meses se passaram. 4 meses de silêncio, de vergonha, de raiva. Então, uma decisão foi tomada. Talvez por amor ou por orgulho. O levita preparou sua viagem. Acompanhado apenas de um servo e 2 jumentos, ele partiu em direção a Belém. Juízes 19:3. Ao chegar, foi recebido com honra pelo pai da concubina. Este, visivelmente satisfeito em rever o genro, insistiu para que ficassem hospedados. Por 5 dias, houve banquetes, vinho e conversas. Juízes 19:4-8. Mas havia algo inquietante no ar. O levita sabia que não podia mais permanecer ali. No 6º dia, ao entardecer, ele decidiu partir com sua concubina, agora reconciliada, e seu servo. Juízes 19:9-10. Seguiram viagem pelo caminho montanhoso, mas a noite os alcançou antes de chegarem ao destino. O servo sugeriu que se abrigassem em Jebus, Jerusalém, mas o levita recusou. Aquela cidade era habitada por jebuseus, não israelitas. Juízes 19:11-12. Em vez disso, continuaram até Gibeá, cidade da tribo de Benjamim. Era tarde quando chegaram. Sentaram-se na praça da cidade, mas ninguém os convidou para passar a noite, um gesto de hospitalidade esperado naquela época. Estranhamente, a cidade estava tomada por um silêncio opressor. Juízes 19:15. Um velho camponês que vinha do campo avistou-os e ofereceu abrigo. Levou-os para sua casa, deu-lhes alimento e por um momento parecia que estavam seguros. Mas na calada da noite, o horror se aproximava. Homens da cidade, homens corruptos, perversos, sem temor de Deus, cercaram a casa, bateram furiosamente à porta. Traze para fora o homem que entrou na tua casa para que abusemos dele. Sim, você ouviu corretamente. Os homens de Gibeá queriam violentar o levita. O velho hospedeiro saiu, tentando dissuadi-los. Ofereceu sua própria filha virgem e a concubina do levita para tentar poupar o hóspede. Humilhai-as e fazei delas o que bem vos parecer. Porém a este homem não façais tal loucura. Sim, eles preferiram entregar mulheres inocentes a serem profanadas. Mas os homens não cederam. E então, em um gesto cruel e covarde, o levita agarrou sua concubina pelos braços e a entregou aos homens. Juízes 19:25. A mulher lutava, chorava em desespero. Seus gritos ecoavam pelas ruas de pedra. Os homens, embriagados, bestiais, a arrastaram para fora, enquanto o levita assistia em silêncio. Durante toda a noite, eles a violentaram, um ato de barbárie inimaginável. Quando a aurora rompeu, eles a deixaram, mutilada, quebrada, à porta da casa. Ao raiar do dia, o levita abriu a porta. Ali estava ela, caída diante da soleira. Levanta-te e vamos-nos! Vamos logo! Rápido! Com os braços estendidos,
como se buscasse refúgio, mas a morte já a abraçara. Juízes 19, 27 e 28. Mas ela não respondeu. Já estava morta. O levita então tomou o corpo, levou-a para casa e, num gesto macabro e simbólico, cortou o corpo da concubina em 12 partes. 12 pedaços que ele enviou para cada tribo de Israel. Juízes 19, 29. Quando os líderes de Israel viram tal cena, ficaram horrorizados. Todo Israel se reuniu em Mispá. O levita relatou seu testemunho diante da multidão. A decisão foi unânime. A cidade de Gibeá e os homens de Benjamim devem ser punidos. Uma enorme força de 400.000 homens marchou contra Benjamim, mas os benjamitas não entregaram os culpados. Pelo contrário, se armaram para defender Gibeá. Durante 3 batalhas sangrentas, Israel e Benjamim lutaram. Milhares morreram de ambos os lados. Por fim, com estratégia divina, Israel venceu. Assim feriram com o fio da espada, desde a cidade inteira até o gado, e tudo o que achavam. Puseram fogo em todas as cidades que acharam. Juízes 20 e 48. Gibeá foi consumida pelo fogo. Os homens de Benjamim foram dizimados. Restaram apenas 600 que fugiram para o deserto. Depois da fúria, veio o pesar. Israel percebeu que uma tribo quase fora exterminada. Buscaram preservar o que restava da linhagem benjamita, permitindo que as 600 mulheres fossem dadas aos sobreviventes para que a tribo não desaparecesse. Mas haviam jurado não dar suas filhas a Benjamim. Porém agora, temiam a extinção da linhagem. Buscando uma solução, descobriram que a cidade de Jabes-Gileade não havia enviado soldados para a guerra. Israel decidiu puni-los. Feriram a fio da espada a Jabes-Gileade, homens, mulheres e crianças, mas pouparam as virgens. Juízes 21, 10, 12. Assim, 400 jovens virgens foram capturadas e entregues aos remanescentes de Benjamim. Mas ainda assim, faltavam mulheres. Foi então que os anciãos elaboraram um plano sombrio. Eles instruíram os benjamitas a se ocultarem entre as vinhas durante o festival anual em Siló. Quando as moças de Siló saírem a dançar em procissão, saí das vinhas e cada um tome para si uma mulher. Um ato de rapto, casamento forçado e um ciclo de violência, mascarado como solução. E assim, os homens de Benjamim tomaram esposas à força, restaurando a tribo por meios brutais. Quando a nação se afasta de Deus, a escuridão consome o coração dos homens. Gibeá é um alerta eterno. Sem fé, sem moral, sem justiça, o homem se torna um monstro. E o horror de Gibeá pode se repetir em qualquer geração que escolha abandonar a luz. E se você deseja continuar desvendando os mistérios ocultos das Escrituras, siga o Nephilim Files e comente qual tema gostaria de ver nos próximos vídeos. Estou sempre trazendo novas revelações que vão desafiar sua percepção da realidade.